Olá, pessoal! O Momento Papo de Mãe está começando. Antigamente, um bebê gordinho era sinal de saúde. Hoje em dia, já não é bem assim. A obesidade infantil precisa ser tratada com muita atenção e cuidado. Sabemos que a alimentação tem um papel fundamental na questão da obesidade, mas existe também um fator genético que não pode ser desconsiderado. Então, o que os pais podem fazer? Para falar sobre isso, convidamos a pediatra Denise Leles e a Mayra Miranda, mãe da Helena de 9 meses. A Helena é tão bonitinha, a Mayra está aí brincando. Ela pôs um chapéu no ursinho. E as bochechas? Me conta uma coisa, ela, naquela curva que o pediatra faz, né, que mede a altura e o peso, ela sempre esteve acima? Como que é? Sim, só na primeira semana de vida que ela era bem magrinha, depois ela sempre foi aumentando acima do normal. Mas aí sempre tentando controlar e assim. E ela mamava no peito? Não, ela mamou mamadeira. Ela não chegou a pegar o peito. Hoje ela pesa quanto? Ela tá com 12 quilos. Doutora Denise, a gente sabe, né, que criança hoje mais gordinha é uma questão preocupante, né, uma questão de saúde. Mas, por exemplo, no caso da Helena, que é um bebê ainda, os pais precisam se preocupar? Tem alguma coisa para fazer? Essa pergunta é extremamente importante porque essa é a fase mais preocupante para a obesidade infantil, porque determina o estado nutricional dela no futuro, né? Então, hoje a gente sabe que a obesidade é um grande quebra-cabeças, a gente tem o fator genético, né, que vocês citaram, que na verdade é mais do que 50% do nosso estado nutricional. Quando a gente nasce, 50% já está definido geneticamente. O que a gente vai fazer com os outros 50% é o ambiente. Então, aquelas crianças que já têm uma genética que vai proporcionar esse peso maior, aí ela vai ter que ter uma atenção especial? Precisa de uma atenção especial. E hoje a gente sabe que os primeiros 1000 dias de vida, né, incluindo a vida intrauterina, até mais ou menos 2 anos de idade, é um período muito crucial para definir o resto da vida, do estado nutricional. Quer dizer, então até as grávidas precisam se preocupar? Sim, antes de engravidar você já precisa se preocupar. A pessoa que engravida já acima do peso já pode ter, definir para o bebê alguns problemas com obesidade no futuro, né? E, Mayra, o que o pediatra dela fala? Porque como é que é a alimentação da Helena? É leite e legumes, fruta, não dou nada de industrializado. Quer dizer, mesmo a mãe tendo essa preocupação de fazer a alimentação toda saudável, ela acaba sendo uma bebê... Sim, excedendo um pouquinho. Fofinho. E daí o pediatra falou se tem que fazer alguma coisa ou tem que esperar ela crescer um pouco mais? Ele pede para mim controlar. A mamadeira eu não aumentei, né, a quantidade para ela tomar, parei nessa, desde o 6º mês ela toma essa quantidade. E a alimentação também, eu tento regrar um pouco. Então, você já está acertando muito na alimentação dela, não dando os alimentos industrializados ricos em açúcar, gordura e sal, que hoje a gente sabe que estão fora da alimentação infantil, não só antes do 1º ano de vida, né? Mas a gente precisa tentar evitar por mais tempo. Então, quando você fala para mim que não está dando nada industrializado e mesmo assim ela está acima do peso, a gente precisa pensar nas quantidades, né? Então, uma coisa muito comum na infância é a gente considerar que tudo é fome, né? Então, chorou, mamadeira, chorou, mamadeira. Ela, nossa, ela está com fome. E às vezes ela não está com fome, ela está se comunicando com você. Então, conhecer os sinais da criança ajuda a não superalimentá-lo. Agora, você vê, mesmo ela tendo essa alimentação saudável, então existe aí esse fator genético. Aí como lida com isso? Primeira coisa, eu ia pedir para você fazer um recordatório alimentar dela para mim. Me falar o dia alimentar dela inteiro, para a gente contar quantos leites tem, qual leite é, porque faz diferença, né? Qual a quantidade de papinha, se ela repete ou não repete. E aí a gente tentaria organizar isso para dar uma oferta calórica para a idade dela, para o peso dela. Uma questão que mudou, não sei se você sabe, é o suco, né? O suco de frutas. Sim. Que antigamente a gente dava o suquinho até 1 ano de idade, né? Sim. E agora os pediatras recomendam mais a fruta, né? Isso, o suco. Ela toma Não, suco? eu não dou suco para ela. E eu tento, assim, alimentar ela de 3 em 3 horas. Sim. E dou aquela quantia. Mesmo ela chorando, eu não dou mais. Você não dá mais? Não dou mais.
Então, porque tem criança que eu acho que é isso, né? Vai ser mais gordinha, tem gente que é mais bochechuda, tudo. Às vezes você se sente até muito cobrada ou julgada, sei lá, as pessoas também olham e acham assim, essa mãe deve estar dando tudo errado para a filha. Todo mundo pergunta, você engrossa o leite? Não, não engrosso. Mas todo mundo espanta mesmo pela idade dela, o tamanho dela. Mas é essa alimentação. Pode pegar os brinquedinhos. E aí tem ela, o fator genético. Tem. Ela está fazendo tudo direitinho, depois isso vai passando, ela engatinha né? já? Não, ela anda segurando nas coisas, então. mas Porque tem a questão da atividade. Isso, então, o que acontece, a criança tem as duas coisas, né? Na idade dela, acima do peso, ela demora mais para fazer essas coisas, andar e engatinhar. Pode ser que ela não engatinhe, que ela ande direto. Mas o fato é que quando ela começar a andar, ela vai gastar mais energia, ela vai se concentrar menos na hora da comida. Então, o segundo ano de vida é a idade do meu filho não come, né? Que é outra queixa. E aí, em geral, quem tem uma alimentação saudável, que é o caso dela, compensa o IMC, porque ganha um pouco de altura e para de ganhar peso. Então, eu quero combinar com você uma coisa. Quando ela for no consultório e ela não tiver ganhado peso, você não vai ficar preocupada, ok? Porque ela vai compensar com a altura, né? Nossa, não ganhou, a gente estranha. Acho que a criança é isso, né? Não ganhar tanto ou diminuir esse ganho, porque também não pode perder peso, Não faz parte nessa idade. Perder peso só em casos muito específicos e mesmo assim não é definido a quantidade que um bebê pode perder. O que a gente fala, vai manter o peso, vai aumentar a altura e isso vai se compensar. Isso também é importante, não é só peso, curva de peso, é curva de IMC que dá o diagnóstico de obesidade, tá? Daqui a pouco você explica como é que é essa curva. Bom. Então, olha, no próximo bloco vamos falar também sobre a importância das atividades físicas para evitar o sobrepeso, aí conforme as crianças vão crescendo, né? O Momento Papo de Mãe volta já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe, hoje falando sobre bebês e crianças que estão acima do peso ideal. Doutora, no bloco anterior você falou sobre curva de IMC. Explica pra gente o que é essa curva. Sim, o índice de massa corpórea é calculado igualzinho no adulto. Então, é o peso pela altura ao quadrado. Isso dá um valor pra gente. No adulto, você tem uma tabela de valor, para a criança você tem uma curva, igualzinho para peso e altura. Então, a gente não pode usar o peso para fazer diagnóstico de obesidade, porque muitas vezes a criança também é alta. Então, você pega esse valor, coloca na curva de índice de massa corpórea e dá o E diagnóstico. você começa a medir essa curva a partir de que idade? Do primeiro dia, da primeira consulta. E o fato de ser um bebê gordinho não quer dizer que ela vai continuar assim, né? Tem as fases da não criança. quer dizer. Na hora que ela cresce um pouco, como você disse, começa a fazer atividades, já vai... Por exemplo, hoje a gente sabe que bebês de 1 ano que esteja pelo menos 1 quilo acima do que deveria, ele já tem mais chance de ser obeso no futuro. Mayra, a Helena já faz alguma atividade ou você já pensou em colocá-la, tipo natação? Sim, ela faz natação. Ela faz natação? Uhum, faz natação. E ela faz quantas vezes por semana? 1 vez por semana. Já é uma atleta, Helena? E daí, conforme ela for crescendo, você pensou em colocar em outras atividades? Mesmo para a criança, mesmo a brincadeira já é uma atividade. Sim, já pensei em colocar ela, fazer balé, fazer outras atividades, até para ela se estimular, né? A atividade física é fundamental, né, Sim. doutora? A gente vê hoje, infelizmente, né, muitos adultos sedentários, crianças sedentárias, Sim. né? Acabou de sair um estudo esse ano falando que os adolescentes são tão sedentários quanto os idosos de 60 anos. É o que você falou, né, Mari? Você não precisa se preocupar em colocar ela numa academia, gastar dinheiro com isso. Se ela puder brincar, mesmo dentro de casa, já vai ajudar ela a gastar energia. Então, a minha dica é: desliga a TV, tira a tela, porque aí ela vai gastar mais energia. E na hora que ela começar a andar, daí tem outras opções também, né? Exatamente. Agora, a atividade física de criança não tem que ser uma atividade competitiva, De forma com alguma. horários rígidos, né? Não. Tem que ser uma coisa agradável. Tem que pra ser criança. agradável, tem que ser lúdica nessa fase. Aliás, nessa fase você nem precisaria colocar ela em nada. Mas o mais importante é que a criança goste do que ela faz. Porque se ela não gostar, ela cria uma relação com o exercício ruim. E ela pode não gostar de fazer exercício para o resto da vida. E é importante também os pais darem exemplo, né? A gente sabe que é difícil, às vezes, correria do dia a dia, trabalho. Mas, por exemplo, os pais que praticam atividade física, que se alimentam corretamente, isso faz toda a diferença para os filhos, né? Sim. Você se preocupa com essa questão?
Com ela, sim. E com você? Meio... Um pouco faz, um pouco não. Mas com ela eu já me preocupo É porque, bem mais. por exemplo, a alimentação. Os pais exigem que ela tenha uma alimentação correta e os pais vão Sim. comer pizza e tomar refrigerante, né? Não tem outro caminho, Mayra. É o exemplo. Ela Mas vai uma vez por aprender. semana pode, né? Não pode ser tão radical também, né? Eu sou muito contra a neurose, né? Eu acho que tem que ser um aprendizado natural e sem estresse. Se você faz muita pressão, também é ruim. Lá em casa é mais de final de semana mesmo que a gente dá uma extrapolada. Mas durante a semana é mais uma comida normal. E ela gosta de ir pra natação? Gosta, ela ama água. Ama ir na natação. E na aulinha que ela faz de natação, os pais entram junto Sim, também? eu Você entro tem que junto com entrar ela. junto. É gostoso que acaba sendo um momento de vocês duas, É né? muito bom. Eu acho que uma questão muito importante que a gente precisa falar e preocupante, né, são as doenças de adulto que as crianças estão tendo por causa da obesidade, né? Sim. Então, colesterol alto, pressão alta, né? O que a gente descobriu nos últimos anos é que aquilo que a gente descobre na idade adulta, na verdade, já começa na infância, né? Já começava e a gente não sabia porque ninguém verificava. Então, provavelmente, hipertensão arterial, colesterol alto, diabetes, muitas vezes tem início nessa fase e precisa ser averiguado cedo mesmo. Hoje em dia os pediatras já pedem todos esses exames, né? Sim, ela, pedem. ela já fez esses Sim. exames de sangue e tá tudo bem. Tudo normal. Eu acho que o caso dela é assim, tem o caso da genética também. Ela sempre foi assim, Aham. pode ser Como que genética. era você bebê? Bem gordinha, bem bochechuda. Então, acho que é mais genética. Tá muito linda, E depois muito vai fofa. crescendo e com a alimentação correta, com a atividade física, fica tudo certo, né? Isso, tem que segurar. Alimentação, atividade física, você faz a sua parte e o resto é a genética. E não pode estar neurose oposta também, Não, de forma porque alguma. tem gente que nunca vai ser magra esquelética porque não é da Constituição, né? Exatamente. Tem que se respeitar também, Isso é muito importante. A prevenção de obesidade infantil vem junto com a prevenção de transtornos alimentares. É disso que você está falando. né? Entendeu? Exatamente. Para ser aceitado do Não jeito é? que é. Sendo saudável é o que importa, né? Mayra, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada também a Helena, que ficou aqui se distraindo, se Fofa, se divertindo. comportou Ela é muito super, boazinha. Muito linda. Parabéns. Obrigada. Doutora, muito obrigada pelas Eu orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Muito obrigada pelo convite, é uma honra para mim. Lá no meu consultório fica passando o Papo de Mãe, a gente fica assistindo. A gente fica feliz. Você tem algum site para divulgar? Eu tenho a doutoradenizileles.com.br. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Você quer prevenir obesidade infantil? Então tira a bebida açucarada da sua casa. Nem suco, nem refrigerante, nem suco natural. Dá fruta para o seu filho. Fruta tem as fibras e as mesmas propriedades que o suco natural tem. Aí você previne a obesidade infantil.